Eu gostaria de, inicialmente, dar boa noite a todos os participantes. É um prazer tê-los conosco. Para quem não me conhece, né, meu nome é Érica Andrade, sou sócia fundadora da Ébano Investimentos. Falando um pouquinho, né, de mim, eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Eu fui executiva no Citibank, sendo minha última função, eu era responsável pela área de investimentos internacionais no Citi. E eu quero, né, primeiramente, agradecer aí o JP Morgan e a Dayana por estar hoje aqui conosco, e eu tenho o prazer de ter comigo também meu sócio, Peterson. Ele hoje é o responsável pela alocação estratégica de investimentos aqui na Ébano. Então, eu queria que o Peterson falasse um pouquinho, se apresentasse rapidamente, assim como a Dayana, antes da gente entrar no nosso tema. Pode ser? Mas é claro, primeiro, boa noite a todos. Para os que não me conhecem, eu me chamo Peterson, sou um dos fundadores aqui da Ébano também. Eu trabalho no mercado financeiro há 18 anos, tive o prazer ali de, antes do nascimento da Ébano, a Ébano que está completando aqui 2 anos de vida, passar aí por grandes casas como Citibank, HSBC, Itaú e Bradesco. Então, 2 grandes bancos internacionais, 2 grandes bancos aqui locais, e tenho aí 18 anos de experiência no mercado e sou especialista em investimentos, planejador financeiro, sempre atuei ali com assessoria a grandes investidores na pessoa física e empresas. E a gente tem aqui na Ébano uma empresa de assessoria financeira que ela foi desenhada como uma estrutura de uma boutique de investimentos, com esse compromisso de muita proximidade com os clientes, um número menor de clientes ali por especialista, e também esse compromisso da proximidade com as maiores casas de gestão do mundo. Então, Diana, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade, né, por contribuir conosco aqui para esse bate-papo. Agora eu passo a palavra para você também se apresentar, fica à vontade. Obrigada, Peterson. Quem agradece sou eu. Obrigada pelo convite, estou muito feliz da gente ter conseguido aí marcar esse bate-papo, para que realmente a gente possa aí trocar algumas ideias e tentar ao máximo aí passar informações para que os clientes de vocês tomem as melhores decisões de investimento. Excelente. Deixa eu me apresentar, né? Eu acho que eu trabalho já nesse mundo de investimentos há bastante tempo, falo sobre investimento internacional há mais de 10 anos, e meu foco sempre foi muito no segmento institucional. Estou entrando agora no JP Morgan, está completando quase 3 meses, parece que faz muito mais, eu estou me sentindo já em casa, e o objetivo continua sendo falar sobre diversificação internacional. Acredito que a Érica e o Peterson vão me entender. A minha vida era bem difícil alguns anos atrás, a gente tinha taxas de juros muito altas, a gente tem um mercado financeiro extremamente desenvolvido, a gente tem bons gestores locais. Então, quando a gente falava de investimento no exterior, os brasileiros, na verdade, eles não tinham muito incentivo, vamos colocar assim, para agregar essa diversificação. O mundo vem mudando muito rápido. Acho que, principalmente, essa pandemia em que entramos no ano passado, mostrou a real necessidade de qualquer investidor atualmente ter um pouco de internacional, ou ter muito, enfim, o percentual vai variar, mas precisa ter um pouco da diversificação internacional. E aí hoje o objetivo vai ser justamente falar um pouquinho aí sobre a nossa visão global. Antes do JP Morgan, eu tive uma passagem de mais de 6 anos pela BlackRock, também uma gestora global, trazendo os produtos globais para o investidor brasileiro. E antes ainda, eu fiz parte do time de consultores de investimentos de uma empresa global chamada Willis Towers Watson, com foco também em fundos de pensão. Então, esse é um pouquinho aí da minha experiência, e agora tenho entrado aí nesse universo mais focado aí nas pessoas físicas, que estão buscando diversificar também as suas carteiras. Ai, ótimo, Daiane, super obrigada, assim, esse assunto é gostoso, tem muita coisa para falar, eu sei que você tem muita coisa para trazer aqui para a gente,
Primeiramente, novamente, obrigada pela disponibilidade. O JP, a gente tem uma relação junto ao JP há mais de 20 anos, assim como as grandes casas internacionais, então é muito bom reencontrar amigos, né, desse mercado aqui conosco. Então, para a gente começar, Daiane, né, eu acho que seria legal você falar para a gente, dar um panorama geral do mercado internacional. Qual é a visão do JP Morgan, né? A gente sabe o que está acontecendo, mas eu gostaria que você falasse pontos macros e depois a gente entra um pouco no mercado da China. Pode ser assim? Podemos começar assim? Combinado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu trouxe alguns poucos slides. Érica e Peterson, eu gosto bastante de falar, vocês vão reparar nisso. Então, precisando me interromper, querendo fazer alguma pergunta, algum comentário pontual, por favor, fiquem à vontade. Vocês veem a minha tela? Sim, sim. Bom, primeiramente, o JP Morgan está mais otimista que o mercado em relação a crescimento e volta das atividades. A gente, como vocês podem ver aqui no slide, a gente acredita aí que teremos um crescimento este ano de mais de 6,5%, estou falando de um crescimento global, e um crescimento também bem significativo no ano que vem, de mais de 4,5%. Quando a gente olha para os PMIs globais, a gente vê a recuperação tanto no PMI de serviço, quanto nos PMIs de manufatura, industriais. Estamos mais otimistas que o mercado, temos visto dados econômicos que corroboram com essa nossa visão. Se a gente for pensar agora regionalmente por país, a gente percebe China e Ásia realmente aí na liderança da recuperação econômica. China já está aí no 5º trimestre pós-pandemia, mostrando crescimento, recuperação econômica. Estados Unidos também com uma recuperação bem invejável, já acreditamos que os Estados Unidos esteja aí no meio do ciclo de recuperação econômica. É verdade que na semana passada foram divulgados alguns dados, e até um pouco engraçado, os Estados Unidos divulgou o crescimento do PIB, um crescimento de 6,5%, bem significativo, e algumas pessoas ficaram decepcionadas, né? Nós fomos uma casa que tínhamos uma aposta de um crescimento de 10%, ou seja, realmente veio abaixo da nossa expectativa, mas um número extremamente expressivo, e quando a gente se debruça em cima dos dados, a gente percebe que esse crescimento, né, talvez menor do que o esperado, realmente veio devido a um estoque muito baixo das empresas americanas. Todo mundo sabe que durante a crise a gente teve aí uma falta de abastecimento, de oferta de matérias-primas, e aí você percebe que as empresas estão tentando voltar, os comércios estão reabrindo, e você não tem um estoque, né? Então isso obviamente acaba impactando um pouco na atividade, mas se você for olhar o número em si, ele é extremamente expressivo. A Europa também, né, a gente começa a ver aí um pico de recuperação, um movimento de reabertura dos mercados, dos comércios, e aí o que acaba ficando um pouco para trás realmente é a América Latina e Japão. Continuamos otimistas. Qual que é o grande risco, né, que sempre eu recebo essa pergunta, vocês estão otimistas, mas quais são os riscos que vocês estão de olho? Estamos vendo aí no noticiário novas variantes do Covid, então é importante a gente dizer que na nossa visão, óbvio que nós estamos mapeando, nós estamos olhando para esse risco, mas a gente realmente acredita que não vai causar nenhum tipo de lockdown geral, como aconteceu no início da pandemia, no ano passado. Primeiro, porque não existe mais apetite para isso. Segundo, que nós já temos a vacinação. Vamos focar na vacinação, no processo de vacinação nos Estados Unidos. Então, é verdade que existe um percentual da população que é bastante resistente à vacinação. Só que quando a gente olha para aquela faixa etária que é a mais preocupante, né, que é a terceira idade, a gente percebe que mais de 80% desta população foi vacinada já com as 2 doses nos Estados Unidos. Então, o que a gente entende é que mesmo acontecendo novas variantes,
As pessoas que, obviamente, tinham mais chance de serem internadas ou de virem a óbito, já estão imunizadas com as 2 doses. Então, isso dá uma certa tranquilidade. Além disso, o governo tem tentado, aí, de todas as formas, estimular a vacinação. Tem notícias aí de Nova York pagando $100 para quem quiser se vacinar. Então, existe aí essa margem de segurança e a gente não entende que vai haver incentivo para nenhum tipo de lockdown geral, como aconteceu. Pode haver, sim, alguns casos pontuais, alguns estados, mas nada generalizado, como a gente viu anteriormente. China, estamos vendo aí o aumento dos casos, ainda estamos nas casas das centenas, não, nada muito alarmante. Como tudo na China, os números são impressionantes. Então, a gente vê que desde maio, que foi quando realmente a vacinação começou a acelerar mais na China, mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas já foram vacinadas. Isso inclui números de primeira e segunda dose, mas, de qualquer forma, esse processo na China, que estava muito lento, vem se acelerando nos últimos meses. Europa, assim como a China começou num processo muito lento, atualmente já superou percentualmente o número de pessoas vacinadas em relação aos Estados Unidos. Estamos vendo aí a reabertura das economias, e em nenhum desses locais a gente tem como principal risco ou uma probabilidade grande das novas variantes atacarem de forma tão contundente a economia e os serviços. Então, continuamos bem otimistas em relação à retomada da atividade, obviamente sempre mapeando e olhando a questão das variantes do Covid, mas estamos aí relativamente tranquilos em relação a esse risco. Daiana, deixa eu aproveitar só fazer uma pergunta, talvez você fosse abordar, mas você falou um pouco dessa desorganização dos estoques que a pandemia gerou, e a gente sabe que está no radar dos investidores essa pressão inflacionária, principalmente nos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos ali, eles têm a taxa de juros que é o balizador do mundo em relação aos juros, né? E até aproveitar e informar aqui aos nossos participantes que acabou de sair a informação aqui de que o Copom, nosso Comitê de Política Monetária, também fez um ajuste em mais 1% aqui na Selic. A nossa taxa básica de juros agora está em 5,25%. Eu queria entender como que você está enxergando, né, essa preocupação com a inflação, juros americano, né? Há aquela expectativa, vem 2023, vem 2022, esse aumento da taxa de juros por lá. O que vocês estão projetando, pensando em inflação e juros para Estados Unidos? Legal. Eu vou passar aqui um pouquinho a apresentação e depois eu volto. Acreditamos que, sim, é inegável quando a gente olha esse... um heat map que a gente chama. Basicamente, em cada linha você tem uma região, um país determinado, e quanto mais vermelhinho for o quadradinho, maior a pressão inflacionária, quanto mais azul, menos pressão inflacionária. Então, a gente percebe que aqui em 2021, de um cenário muito benéfico, né, em relação a pressões de preço, a gente vê já 2021 vários pontos em vermelho, mostrando que realmente a inflação está voltando. Quando a gente olha especificamente para a sua pergunta, Peterson, em relação à inflação americana, a gente acredita que ela é pontual. Obviamente, você está tendo uma pressão muito forte dos insumos e de salários, né? Acho que vocês têm acompanhado na mídia, muitas empresas americanas querendo contratar, não conseguindo encontrar, né, funcionários. Está acontecendo uma pressão de salários, mas a gente acredita que isso tudo vai se ajustar nos próximos meses, né? Realmente toda essa pressão inflacionária no nosso ver, não é de longo prazo. É importante salientar que a gente tem, sim, no nosso radar, são duas coisas diferentes na política monetária. Uma é a questão do tapering, né? Então, realmente, o Fed,
o Banco Central americano deixando de comprar, de fazer a compra de títulos, e a gente tem também a questão do aumento da taxa de juros que a gente deve ver. Em relação ao tapering, a gente acredita que deve começar, aí deve ser anunciado na reunião de setembro, né, na divulgação de setembro, para ser iniciado no final deste ano. E aí a gente percebe que isso, obviamente, vai ter aí um impacto bem grande na liquidez, porque realmente o Fed americano tem jogado muito dinheiro na economia. Então, para esse início de tapering, a gente acredita que seja aí no final deste ano, começo do ano que vem. Em relação à queda da taxa de juros, aí a gente acredita que o Fed vai aguardar mais um pouco e deve iniciar esse movimento só no final de 2022 ou início de 2023. Então, a gente não espera nada aí para os próximos meses, tá? Perfeito. Legal. Daiana, deixa eu aproveitar aqui, por exemplo, o investidor brasileiro, quando ele pensa em diversificação no exterior, ele associa diretamente com os Estados Unidos. E a Bolsa por lá, né, vem num crescimento contínuo aí em 10 anos, nos últimos 10 anos. Comparativamente falando, quais as oportunidades diferentes que podemos acessar na China, que pode ser talvez mais oportunas que os Estados Unidos, e quais os principais riscos dessa guerra geopolítica com os Estados Unidos e o mercado chinês, né? Então, você pode falar um pouquinho sobre isso também? Claro. Bom, Érica, é uma pergunta difícil a sua, né? Estamos falando simplesmente das duas maiores economias globais, Estados Unidos e China. Aqui no JP, a gente não está mais usando o termo guerra comercial entre os dois países. A gente acha que esse termo ele foi cunhado na era Trump, e a gente acredita que com a nova administração, com o novo governo do Biden, talvez não exista mais uma guerra tão declarada quanto havia, mas sem sombra de dúvida, Érica, continua havendo a competição entre ambos os países. A gente não acha que os Estados Unidos vai entregar o posto de liderança de mão beijada para a China, mas na nossa visão a gente acredita que a China supera os Estados Unidos como maior economia do mundo ainda nessa década, né? Até 2030, a gente acredita que a China supera os Estados Unidos. Quando a gente olha para ambos os mercados, a gente vê oportunidade em ambos, né? A gente está falando aí das economias que são mais inovadoras, que têm mais empresas de tecnologia, que realmente estão na ponta de todo o processo econômico do global. Os Estados Unidos, a gente vê as empresas divulgando os resultados realmente que estão superando as previsões mais otimistas do mercado. Você vê, na média, as empresas com um aumento de resultado na casa de 40%, quando historicamente esse número é de 7%. Existe muito espaço ainda para o crescimento, a gente acha que esse crescimento vem em 2021, 2022, ainda temos espaço. E quando você olha para a China, a mesma coisa, a gente continua vendo, eu sei que está com muita notícia, acredito que vocês devam estar aí com bastante perguntas sobre a China, mas a gente continua vendo também esse potencial muito grande dentro da China. Apesar de todo esse burburinho, na nossa visão, a gente acredita que tudo isso que aconteceu, no final das contas, acaba sendo benéfico para a China, né? E nós, como os investidores, temos que aproveitar essa onda. Daiana, entrando nesse... Desculpa, Érica. Pode, desculpa, Peterson. Não, imagina, mas entrando nesse detalhe, né, que você falou um pouco das oportunidades aí, no começo do ano nós olhávamos ali a tendência para o mercado chinês, as bolsas se valorizaram, né, se recuperaram muito mais rápido ao longo do ano passado, as bolsas chinesas, e a gente abriu o ano com aquela expectativa, aquele gostinho de quero mais, né? Uma grande expectativa de crescimento de PIB, eles tiveram ali um controle da pandemia aparentemente mais efetivo, né, do que, por exemplo, aqui América Latina, Estados Unidos, uma curva de morte menor. E aí, de repente, a gente teve esse primeiro semestre e isso não se traduziu em números, né? Pelo contrário. Inclusive agora, em julho, nós tivemos aí o governo chinês entrando ali com algumas restrições
para a entrada de capital estrangeiro, o mercado ajustou isso no preço dos ativos, né? Aquela expectativa que havia em relação às bolsas chinesas acabaram frustrando um pouco. Eu queria entender como que vocês estão vendo esses riscos regulatórios, comentar se ali um pouquinho por que está acontecendo e aí já projetar tendência mesmo, né? Olha, aconteceu por esses aspectos, a gente está vendo como positivo, como não favorável, enfim, é importante ter, o investidor ele olha, ele sempre compara. A Bolsa Americana, né, subindo ali, acumulando ali 16% até julho de alta, aí olha aqui no Brasil, mesmo o Brasil, a gente teve ali um mês de julho muito ruim, a nossa Bolsa recuou quase 4%, mas ainda estamos com a Bolsa positiva, né? E a gente olha para a China e, de repente, toda aquela expectativa não aconteceu. Claro que é um curtíssimo prazo para falar no mercado de ações, mas vamos lá, vou deixar com você essa peteca agora. Fechado. Bom, vou entrar em todos os tópicos que você falou, Peterson, mas antes eu sempre gosto de mostrar esse gráfico que vocês estão vendo, que eu acho que demonstra bem o porquê da China, né? Porque nós, brasileiros, estamos aqui na América Latina, por que a gente vai se meter, investir na China e diversificar o nosso portfólio, etc. Eu acho que esse gráfico mostra tudo, né? Quando a gente pensa em PIB, representamos aí 2,5%, números gerais, 2,5% do PIB global. A China representa quase 20%. Quando a gente olha para o mercado de renda fixa, que muitos de nós aqui têm a maior parte do seu portfólio alocado, o mercado de renda fixa brasileiro representa menos de 2% do mercado global, a China tem aí mais de 13%. Quando a gente olha para o mercado de equity, de global, a gente representa menos de 1%, né? Então, o Ibovespa que você citou representa menos de 1% do mercado global de renda variável, a China representa aí mais de 15%, é o segundo maior mercado de capitais do mundo, atrás dos Estados Unidos, obviamente. E quando a gente olha para o nosso portfólio, a gente tem aí quase 100% alocado aqui localmente. Quando a gente fala de China, é muito importante a gente ter em mente que a gente está falando de um país que faz negócio de uma forma diferente do que o Ocidente, né? Todos nós aqui vivemos em democracias em que as decisões demoram muito para ser tomadas. Na verdade, nenhum presidente ocidental consegue tomar uma decisão sozinha, precisa passar pelo parlamento, pelo congresso, enfim, cada país tem a sua organização. Quando a gente fala da China, o processo é muito rápido. Quando eles querem tomar uma decisão, é questão de pouquíssimo tempo para que essa decisão seja implementada. Isso para o Ocidente pode parecer um pouco estranho, mas essa é a forma como o chinês faz negócio, como o governo faz negócio. Então, eu gostaria de pegar 3 minutinhos para a gente relembrar o que aconteceu, todo o histórico, às vezes fica um pouco confuso na nossa cabeça, então vamos relembrar os fatos para depois a gente fazer o nosso julgamento de valor. Há 10 dias atrás, o governo chinês declarou que todas as empresas de educação, do setor de educação, não poderiam mais ter lucro e não poderiam mais ter sócios estrangeiros, né? Primeira coisa que é importante esclarecer, essa restrição de lucros é somente para as empresas do ensino infantil, do ensino básico. Não inclui universidades, faculdades, ensino profissionalizante. O que acontece é que a cultura chinesa é uma cultura extremamente focada em resultados. O custo da educação infantil estava crescendo ano após ano. Para um país que quer se tornar líder em inovação, em tecnologia, é fundamental ele dar acesso à educação para todas as crianças, para ter uma base no futuro. Esse movimento do governo não foi algo inesperado. O governo já vinha falando há algum tempo que não estava satisfeito com essas gigantes empresas de educação que estavam aumentando o custo da educação das crianças chinesas ano após ano. Isso, inclusive, segundo o governo chinês, estava impactando a baixa natalidade, que é algo que eles vêm tentando aumentar, né? A população chinesa está envelhecendo muito rápido.
Isso para um país é muito difícil, né? Precisa ter um tempo para se ajustar a isso. E o governo chinês coloca como esse custo muito alto da educação como algo que vem até afetando a natalidade do chinês. Então ele fala, mesmo com não sei se vocês sabem, mas a política do filho único na China caiu já faz alguns anos e mesmo Sim. assim não há o aumento da taxa de natalidade. E o governo coloca esse ponto do custo da educação como um dos fatores. Independente aqui da gente achar certo ou errado, democrático ou não, o que a China fez foi basicamente pensar no país e no futuro. O governo chinês sempre fala, o nosso ponto principal de preocupação é a estabilidade. Se isso vai afetar algum setor específico, algumas empresas específicas, ok, mas eu vou sempre preservar pelo bem do meu país. E se você parar para pensar no médio e longo prazo, que é o nosso horizonte de investimentos a investir na China, você pensa que agora, com essas novas regras, mais crianças vão ter acesso ao ensino fundamental, ao ensino infantil, e que isso, obviamente, para o país, daqui a alguns anos, vai ser muito mais benéfico, você passa a entender, e obviamente, as empresas que foram afetadas, elas foram afetadas, mas isso te dá uma base muito maior de educacional, e não sei se vocês se lembram, mas um dos pontos principais do plano de longo prazo do governo chinês é justamente a diminuição da diferença de classes, né? Ele quer aumentar o bolo da classe média, né? Acho que isso é algo que o JP Morgan vem falando há muito tempo. A China, né, a classe média chinesa, tem muito espaço para aumentar. Então, dar educação para o povo é algo extremamente importante. Pela primeira vez na história, o governo chinês, após fazer um anúncio desse, veio a público para acalmar o mercado e falar, não pretendemos fazer o que fizemos com o setor de educação em outros setores, não estamos contra, não queremos estatizar as empresas chinesas, pelo contrário, mas nós temos um plano de longo prazo e nós não podíamos aceitar este custo, esse fardo, eles colocam muito essa palavra, esse fardo tão grande nas famílias chinesas. Então, esse foi o fato que mais causou volatilidade realmente no mercado nos últimos anos, nos últimos dias. Daiana, acho que é bom só comentar também com o nosso público, né? Que a gente olha assim, você falou da velocidade, né? Porque realmente a gente tem ali um único governo, um único partido na China, né? Então, quando ele quer implementar uma ação, ele vai e faz e não tem esse processo que a democracia gera. Mas, por outro lado, aqui também nós passamos ali por intervenções não tão diretas do governo, ou aparentemente direta, mas o governo também está sempre arbitrando o mercado, né? Então, às vezes a gente olha assim, pô, aconteceu isso, olha, né? De repente o governo chinês entrou e afetou diretamente um segmento, né? A gente sempre ressalta que aqui no Ocidente também passamos por isso, então eu posso ter o governo ali, como aconteceu aqui no Brasil mesmo, né? O governo estimulando um determinado segmento, nós tivemos estímulos ali, consome a linha branca, a linha marrom, você teve ali subsídios de impostos ali para o setor automotivo, aqui doméstico, né, em contrapartida ali às empresas internacionais. Então, é importante lembrar um pouquinho desse comportamento para não parecer algo tão distante da nossa realidade, principalmente quando a gente fala do mercado de ações. Muito bem colocado. Mas falando ainda um pouco mais sobre esse tema, né? A gente teve ali o mercado colocou no preço, né? E aí fica agora uma expectativa para esse segundo semestre. E aí, vocês têm uma expectativa de que haja uma normalização, uma retomada de crescimento? Nós vimos alguns indícios por exemplo, ontem mesmo, né, o fechamento das bolsas ali foi positivo. Como que vocês estão vendo isso? O setor de tecnologia também foi afetado, né? Esse era o segundo fato que eu queria dividir com vocês, realmente entre aspas, intervenção do governo chinês no setor de tecnologia, que também foi anterior a essa questão do setor educacional, mas que também mexeu bastante com o mercado. Vamos lá, o que o governo chinês fez? Ele basicamente colocou novas regras para o mercado. Na verdade, não colocou novas regras, não existia regras
no setor de tecnologia chinês. Basicamente, qual foi a estratégia? Deixa as empresas crescerem sem regra, deixa ganhar mercado, deixa crescerem muito, e aí depois a gente vê como a gente vai regular. E foi basicamente isso que aconteceu. As regras que a China colocou em prática no setor de tecnologia são extremamente parecidas com tudo aquilo que nós vemos no Ocidente. Então, basicamente, o que ela quis colocar foram regras ou limitações para impedir monopólios e oligopólios. As empresas de tecnologia chinesas estavam crescendo demais. E, além disso, elas tinham algo nas mãos que é extremamente valioso para qualquer país, que são os dados dos consumidores. Que muitas vezes, sabem, nessas empresas têm mais dados dos consumidores do que o próprio governo. E se a gente for parar para pensar no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, nós temos regras extremamente rigorosas para todas as empresas poderem usar esses dados dos consumidores, como elas vão utilizar, a questão de sigilo, de não deixar vazar esses dados. E na China não existia isso, né? Cada empresa trabalhava da forma que queria. Outra, né? Essas empresas estavam se tornando tão grandes que estavam impedindo que outras empresas menores crescessem e que até mesmo novas empresas surgissem no mercado chinês. Então, a gente vê, na verdade, como muito positivo esse novo marco regulatório chinês para o setor de tecnologia. E sim, a gente acha que precisa ter regras, e são regras muito parecidas, né, com qualquer regra que a gente vê no Ocidente. Foi uma estratégia, né, deixa a gente ganhar mercado, a verdade é essa, deixa a gente ganhar mercado global, e aí depois a gente pensa como a gente regula. Essa é a forma da China de agir, e esse é o grande diferencial de você ter um gestor que tem um time local, né? Porque como você falou, né, Peterson, o mercado lá caiu, né? Na verdade, qualquer tipo de investidor não gosta de lidar com incertezas, mas quando a gente tem um time lá localmente, a gente consegue mapear isso muito antes. Então, eu vou dar um exemplo do setor educacional, no fundo que a gente tem, na estratégia que a gente tem, que a gente trouxe aqui para o Brasil, que é o China A Opportunities, a gente não tinha nenhuma alocação no setor de educação, a gente não tinha nenhuma dessas empresas que foram afetadas no nosso portfólio, tanto é que a performance do fundo mostra como a gente segurou, né? A gente foi bem melhor do que o benchmark, caímos também, mas fomos bem melhor do que o benchmark. Eu acho que isso mostra como em um país em que existem muitas incertezas, principalmente para nós do Ocidente, é importante você ter um time local. A gente tem mais de 100 analistas na região, na Ásia, né, olhando as empresas, falando com o management, falando com os concorrentes, falando com os clientes, falando com o governo, para tentar mitigar esse risco para o mercado. Como eu falei no início, o governo chinês está tentando, sim, né, se tornar um pouco mais pró-mercado. Se a gente for parar para lembrar da história, o mercado chinês, ele geralmente entra em crise existencial com os investidores globais a cada 3 anos. Né? Então, se a gente for remontando a história, se a gente olhar para o gráfico, a gente percebe que a cada 3 anos surge aí algum boato, putz, China vai estatizar a economia inteira, e pela primeira vez o governo chinês veio a público falar, gente, não é isso, que regulamos sim o mercado de educação, o mercado de tecnologia, não queremos estatizar nada, somos pró-mercado, mas estamos ajustando aqui dentro de casa em linha com o que existe ao redor do mundo, né? Mas muitas vezes os investidores acabam ficando um pouco com receio. E aí, obviamente, respondendo a sua pergunta, né, Peterson, em relação ao timing, obviamente a gente não consegue cravar, né, se vai voltar na próxima semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, mas quando a gente pensa no nosso call estrutural de China, nada mudou. Consumidor chinês ainda tem muito espaço para ganhar mercado, tem muita renda per capita para aumentar, eles estão mudando o consumo. Se a gente for pensar na questão de mercado financeiro, de oportunidades no mercado financeiro, também continua com muita oportunidade. Então, nada disso que aconteceu nas últimas semanas muda a nossa cabeça em relação ao crescimento estrutural da China e dela ganhando aí a liderança na economia global. Não, perfeito, Daiane, eu acho que excelente. Eu quero aproveitar o gancho, eu agradeço, Celso, pela pergunta. Eu vi que você já respondeu um pouco, mas eu faço questão de ler aqui a pergunta do Celso.
A pergunta dele é: existem setores da economia chinesa que estão performando bem, apesar da dificuldade como o Covid, preços das commodities e ações regulatórias têm impactado gigantes, né, como a Alibaba, Tencent, entre outras, né? Em que medida que o JP, né, atua no sentido de adequar o portfólio dos fundos, alocando nos setores que estão performando bem e com menos possibilidade de intervenção do governo, né? Eu acho que você já explicou um pouco, falando que tem um time local, mas se você puder reforçar um pouquinho, né, esse lado, seria excelente. Dayana, até queria aproveitar e incrementar essa pergunta também e falar um pouco da abordagem, da estratégia, né, dos veículos que o JP hoje tem para a China, né? Porque tem uma diferença nas bolsas lá, bolsa voltada para o investidor doméstico, bolsa voltada, né, para o investidor estrangeiro, enfim. Se você pudesse falar um pouquinho dessas características também, como vocês estão olhando na construção do portfólio do fundo aqui, que é o veículo de China, acho que vale a pena também. Perfeito. Obrigada, Celso, pela pergunta, né? Então, você tem toda a razão. Existem setores da Bolsa chinesa que estão performando super bem, que estão com uma projeção muito positiva para o futuro. E existem outros, como o setor de educação, que realmente acabam sendo afetados por essas ações do governo. Nós temos um time de mais de 100 analistas que ficam em loco, conversando, que falam uma língua local, que entendem a questão cultural chinesa, que é muito diferente da nossa. Não somos um banco gringo fazendo a gestão de Nova York ou de Londres, não, temos um time local olhando e buscando as melhores oportunidades para todos os investidores que são nossos clientes, tá? O ponto que o Peterson falou é super importante, né? O mercado chinês, ele é bem dividido, né? A gente tem a bolsa que basicamente tem listadas as antigas, né? A gente chama de China antiga, que são as grandes exportadoras de produtos com baixo valor agregado, autoconsumidoras de commodities, é o que o índice MSCI China mapeia, né? Então, são as exportadoras, principalmente as exportadoras, as empresas exportadoras da China. A oportunidade que a gente trouxe para vocês, a estratégia que a gente trouxe para vocês, é focada no outro mercado acionário, que é o mercado focado no consumo na população chinesa, que é o China A, né? O benchmark é o CSI 300. Então, essas empresas, elas não são as empresas que vão consumir commodities e que vão exportar produtos baratos para o resto do mundo. São empresas que tendem a se beneficiar do processo de enriquecimento da população chinesa, do que está acontecendo, da migração que o governo está promovendo para que o crescimento chinês das próximas décadas ocorra com base na inovação tecnológica e no aumento do consumo interno. Eu costumo brincar que quando a gente ia, eu não sei acho que a maioria aqui é de São Paulo, né? Mas quando você fala daquela região conhecida, né, do comércio popular, a 25 de março, que muita gente ia lá para comprar produtos baratos, tudo que você pegava, você via made in China, né? Porque realmente era um país com uma mão de obra muito barata e que conseguia exportar para o resto do mundo. Esse cenário está mudando, se a gente ficar atento, está vindo muito mais made in Índia, made in Indonésia, made in Malásia, basicamente porque a China não quer mais ser essa exportadora de produto barato. A China quer ser inovadora, a China quer liderar o processo de tecnologia, de semicondutores. Hoje em dia você não constrói praticamente nada sem semicondutores, e os maiores provedores de semicondutores as maiores empresas estão na China, estão no nosso portfólio. Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação em relação ao mercado exportador, as empresas exportadoras, e as empresas que vão atender a esse critério do governo chinês de aumento do consumo populacional chinês e da inovação tecnológica que vai liderar aí as novas tendências globais. A gente não está nem falando só mais da China. Muito legal, obrigada, viu, Dayana?
no início dos anos 2000, né, a nossa economia, ela tinha uma grande correlação com a economia chinesa. Boa parte do nosso crescimento foi explicado justamente pelo consumo de commodities e infraestrutura. E, indiretamente, a gente tinha essa correlação com a nossa bolsa, né? Hoje em dia, assim, pensando em diversificação, qual a correlação, se é que existe, né, da nossa bolsa com as bolsas chinesas? Legal. Deixa eu dividir com vocês mais uma vez aqui a minha tela. Estão vendo? Sim, perfeito. Legal. Então, aqui é basicamente uma matriz de correlação que a gente tem. Então, se a gente olhar o Ibovespa em relação a outros índices globais de renda variável, se você olhar, por exemplo, o MSCI World, que inclui aí todas as economias desenvolvidas do mundo, a gente tem uma correlação de 0,61. Se a gente olhar o MSCI Emerging Markets, a gente tem uma correlação de 0,54. O S&P 500, 0,60 aproximadamente. Quando a gente olha para o CSI 300, que é o principal índice da bolsa local, doméstica da China, a gente tem uma correlação de 0,17. Basicamente, o que é isso para o investidor brasileiro, né? A gente costuma falar que no mercado financeiro não existe free lunch, mas isso é quase um free lunch. Porque quando você tem a oportunidade de investir em um país que tem uma correlação baixa em relação ao seu país, você está fazendo o quê? Você está pegando aqueles seus ovinhos que estão numa única cesta e você está distribuindo. Pode ser que alguma cesta caia, né? Pode ser que a cesta China, em algum momento, tenha algum tipo de turbulência, como teve, né? Mas aí você vai ter as outras, as demais, não sendo tão afetadas por isso. Vivemos em um mundo globalizado, isso é fato, mas a gente está falando da segunda maior economia do mundo, por enquanto. Então, ela por si só, ela consegue, né? Como essas empresas são muito focadas no consumo interno, doméstico, essas empresas elas conseguem sobreviver de uma forma muito mais resiliente do que as demais bolsas globais. Então, esse é um efeito de diversificação muito importante, e aí, basicamente, você vê isso porque você tem uma diversificação de setores muito importante. Então, aqui, basicamente, é a alocação que cada um dos índices tem em relação a setores. Então, você vê que dois setores que têm, na nossa visão, são muito positivos para os próximos anos, que é o setor de healthcare e de IT, de tecnologia, você tem uma representatividade muito baixa na bolsa local, e quando você olha para a China, para o mercado doméstico chinês, você tem aí quase 20% da bolsa nesses dois setores, né? Então, além da diversificação geográfica, você tem a diversificação setorial também quando você olha para a China, e aí isso, obviamente, acaba ocasionando uma correlação baixa entre ambos os mercados, o que é extremamente positivo para o case de diversificação de portfólio de exposição ao risco. Só reforçando, né, que a gente às vezes utiliza os termos aqui, correlação, e basicamente o que a gente está querendo dizer é que o crescimento de uma economia não tem relação nenhuma com a outra ali, ou de uma bolsa em si. Esse é o efeito realmente da diversificação, né, do patrimônio. Nós vivemos em um mundo globalizado, mas a gente, quando pensa numa alocação estratégica de portfólio, procura combinar estratégias que elas tenham esse viés. Ao longo do tempo, o investidor ele tende a ganhar em todas elas, né? Claro, são bem administradas, a gente está falando de muita ciência financeira aqui sendo implementada, mas a diversificação ela realmente protege, principalmente em cenários de crise, né? Então, é isso que protege o patrimônio ao longo do tempo. E, Dayana, a gente falou um pouco da diversificação, falamos um pouco de como está esse comportamento do mercado chinês em relação ao Brasil. Você consegue citar um exemplo de uma tese assim que chama a atenção? Assim, pô, essa empresa aqui, por exemplo, nós temos no portfólio, essa eu estou puxando aqui para você, não sei se isso você tem tão fácil de bate-pronto aí para citar um exemplo de alocação mesmo estratégica. Opa, acho que está no mute. Agora Desculpa. Sim. Mais de um ano e a gente ainda não aprendeu a desmutar o nosso áudio, né? Desculpa. A gente tem, por exemplo, o caso, a gente investe, a maioria das empresas, eu estou colocando aqui no slide, eu vou mostrar para vocês, as 10 principais posições que a gente tem hoje em dia no fundo. Se vocês olharem, basicamente, eu acho que
né, a maioria das pessoas não deve conhecer nenhuma dessas empresas. Porque, como eu falei, são empresas que querem focar no mercado doméstico chinês. Mas a gente pode citar, por exemplo, a Pingyan, que é a Insurance Company da China, é uma seguradora chinesa, e o mercado que a gente tem de crescimento é realmente muito grande. Deixa eu voltar alguns slides para eu trazer alguns números para vocês. Hoje em dia, a gente tem menos de... Acho que não está aqui nessa apresentação, mas não tem problema. A gente tem hoje em dia menos de um seguro por pessoa na China, né? Então, tem muitos chineses que não tem basicamente nenhum bem segurado. Quando a gente olha para economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Europa e até mesmo o Brasil, a gente vê que basicamente a gente consegue segurar tudo, né? A gente tem seguro até para telefone celular, seguro da residência, seguro do carro. Na China, você tem um universo ainda para explorar. A mesma coisa a questão de cartão de crédito, né? Você tem menos de um cartão de crédito também por chinês. Quando você olha para economias desenvolvidas, tem mais, esse número é acima de 2. Então, todo esse mercado que ainda existe, né, do setor financeiro para ser explorado, que é muito pouco explorado na China e na Ásia como um todo. Um outro case, Peterson, também, é a questão das empresas de semicondutores, né, que a gente tem na nossa carteira, que são aí as principais provedores de semicondutores para empresas globais. Acho que o setor de automóvel, né, demonstra bem isso. A gente tem visto o preço dos automóveis aí realmente galopantes, aumentando muito, e isso é um reflexo claro da falta de semicondutores, de como a China realmente está controlando esse mercado como um todo ao redor do mundo. Então, todo mundo na dependência aí da China. E aí eu estou falando tanto dos veículos que temos normalmente, quanto dos veículos elétricos, né? Então, que também promete ser aí uma grande tendência dessa década, e que a China está na ponta, está na liderança dessa tecnologia também. Ótimo, Dayana. Deixa eu aproveitar, o Celso fez outra pergunta, né? Ele pediu para você comentar, e eu acho que muito pertinente, Celso, novamente obrigada, comentar a performance do fundo JP em relação ao índice referência, né? A gente sabe que o mercado foi impactado, mas se você puder mostrar, eu acho, né, uma visão de longo prazo, ótimo. Perfeito. Ainda não temos os números fechados de julho. É sempre importante a gente salientar o seguinte: o JP Morgan, a gente está mostrando aqui os números do fundo lá de fora, né? Vocês, como investidores brasileiros, investem nessa estratégia, mas através do veículo que a XP estruturou aqui no Brasil. Existe a possibilidade de vocês terem investidos no veículo com hedge cambial, ou no veículo sem um hedge cambial. Então, esse número vai depender muito do que você colocou dentro do seu portfólio, mas eu acho que aqui nesse slide a gente consegue demonstrar para vocês o que vocês querem saber de nós, se a gente realmente tem agregado valor, né? Se termos uma gestão ativa tem agregado valor. E o que mostra que os números, a gente coloca aqui em janelas móveis, em ano calendário fechado, o que a gente consegue demonstrar é que, sim, né? Em diferentes janelas, a gente tem conseguido gerar um retorno, um excesso de retorno em relação ao benchmark. Quanto maior aí o horizonte que você olhar, realmente esse excesso de retorno tende a ser maior. Quando você olha para anos, calendários fechados, né? Então, só em 2016 que a gente não conseguiu bater o benchmark, mas 2017, 18, 19, 20, a gente teve uma performance significativamente maior do que o benchmark. Esses números, como eu falei no início, não estão contemplando julho, né? Lá fora, por incrível que pareça, a gente demora mais para divulgar os dados do que aqui no Brasil. O Brasil está bem à frente disso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que na segunda-feira, né, quando o mercado abriu com a notícia educacional, enfim, o mercado estava caindo por volta de 10%, e o nosso fundo estava caindo 3%. É inevitável que caia um pouco, né? Quando você tem um mood
risk-off, tudo costuma cair, mas é importante a gente ter segurado muito mais, porque aí no momento de volta a gente precisa subir menos, né? A gente não precisa de agregar tanta volatilidade dentro do portfólio. Então, não, excelente, excelente, Daiane. Eu acho que aí retrata bem, né, o resultado, né? Pensando no médio e longo prazo, quanto maior o prazo, melhor o retorno, né? E eu quero respeitar o horário de todos, faltam 10 minutos para a gente concluir a nossa apresentação, então gostaria que você fizesse as considerações finais, Daiane, Peterson também, e se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, coloque no chat que a gente, né, dentro do horário, a gente tenta responder. Daiane, por favor, fica à vontade para as considerações finais, se você quiser até comentar da nova estratégia também que a gente estava conversando, por favor. Tá bom. Bom, resumindo, muita coisa que a gente falou, mas tentando resumir aí um pouquinho da nossa visão econômica, continuamos aí com uma previsão de crescimento econômico globalmente, continuamos otimistas e confiantes no case de médio e longo prazo da China, isso tudo baseado em 3 grandes temas, que é a mudança do padrão de consumo chinês. O chinês está comendo menos arroz, comendo mais proteína, ele está ficando mais rico, ele está comprando mais bens discricionários, está acontecendo uma inovação tecnológica na China, ela lidera aí diversos subsetores, como eu disse, por exemplo, de semicondutores, e você tem um espaço para desenvolver mercados, como, por exemplo, o mercado financeiro, que é realmente gigante nessa região. Por que fazer isso com o JP Morgan, né? Uma instituição americana? Por que investir na Ásia, na China, com o JP Morgan? Bom, nós temos hoje em dia, sob gestão, mais de 2 trilhões de dólares. Estamos investindo na Ásia há mais de 50 anos. Esse não é um tema modinha para nós, sempre foi uma aposta muito importante do JP Morgan. Temos um time local de primeira qualidade, um time extremamente sênior, um time extremamente local, realmente, que conhece as regras locais, conhece os costumes locais, e que está buscando aí as melhores oportunidades. A gente não compra o mercado chinês, a gente compra as melhores empresas chinesas. Não é uma gestão passiva, né, que vai te entregar a exposição à China, não. A gente tem uma estratégia bottom-up. A gente quer entregar para vocês os melhores cases que temos na China. Essa estratégia da China doméstica foi um grande sucesso, e aí abriu espaço para a gente trazer mais uma estratégia que complementa essa estratégia da China, que é a estratégia que a gente lançou há algum tempo, acho que faz umas 4 ou 5 semanas, na plataforma, que é a estratégia Asia Growth, que aí é um portfólio que inclui China e vários outros países da região. Índia, uma grande aposta nossa é a Índia, a Tailândia, a Indonésia, a Malásia, enfim, países que a gente acredita que é o que a China era há 10 anos atrás, e que, inclusive, está absorvendo muitos dos investimentos que está deixando de ir para a China e que está indo para esses países, porque são países que têm mão de obra abundante, mão de obra barata e qualificada. Mas, enfim, eu me convido para voltar uma próxima vez para a gente falar com mais detalhes sobre essa estratégia. E queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, espero ter esclarecido aí as principais dúvidas, e qualquer coisa a gente continua à disposição. Super obrigada, excelente. Daiane. Daiane, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Eu também queria agradecer a todos que estiveram conosco, né, para mais esse bate-papo, e reforçar que investimento não é uma corrida, né, é uma maratona. A gente está falando aí de um mercado que é um mercado de escala, né, uma população ali que tem quase 1,5 bilhão de habitantes, né, a gente está falando aí de 7, 8 vezes aí a população do Brasil. E você tem as particularidades culturais, mas é inegável, né, esse crescimento que está acontecendo na economia chinesa.
como essa transformação foi muito abrupta nos últimos 40 anos, né, mas com sólidas estruturas e do ponto de vista de diversificação, o Brasil é tão pequenininho, né, representa 1% das bolsas no mundo. Então, nós aqui da Ébano sempre procuramos ter procuramos aconselhar os clientes para investir de forma global, né? Realmente tem que pensar no seu portfólio. Nós vivemos num mundo globalizado, mas nós temos as complexidades aqui da nossa política, né, da nossa economia, temos essa situação que acontece também nos outros países, mas o que protege realmente o patrimônio ao longo do tempo e agrega valor é essa diversificação. Então, a gente sempre reforça isso. Queria também reforçar que nós estamos à disposição aqui para as conversas individuais, qualquer tema. Temos também, né, esse braço aberto com o JP, eventualmente para algum questionamento um pouco mais no detalhe, e nos colocar à disposição. Mais uma vez, obrigado a todos. Se eu pudesse encerrar só com uma frase do nosso Jamie Dimon, que é o nosso chairman, ele falou uma frase outro dia que eu achei espetacular. Investir na China é arriscado, né? Vai ter volatilidade, isso é uma certeza. Mas estar fora da China pode ser muito mais arriscado para a próxima década. Então, se você tem aí o seu horizonte de investimento como a próxima década, estar fora deste mercado pode ser muito arriscado para o seu portfólio. Não, excelente, Dayana, Peterson, assim, super obrigada, passou muito bem a mensagem, e só reforçando, né, tem que investir globalmente, né? A gente está pensando numa década, né? Estar fora da China é maior risco, né? Vai ter volatilidade, como teve agora, a gente tem que ter tranquilidade e seguir a estratégia. Os fundamentos não mudaram, né? Então, o objetivo aqui foi realmente trazer a tranquilidade para todos os clientes. Nós mantemos a nossa posição em China, nós acreditamos que é uma coisa temporária, mas na visão de médio e longo prazo faz todo sentido ter China, assim como outros fundos também que o JP oferece, não só China, como macro, o global. Então, a gente tem várias outras estratégias internacionais. Então, super obrigada a todos. Estamos à disposição, tá bom? Obrigada, Daiane, e espero revê-la em breve. Eu também. Obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.